Hoje eu vou te contar uma história real que aconteceu aqui em Santa Catarina e que tem como plano de fundo uma locação de imóveis. Mas nessa história, nem o dono do imóvel e nem o inquilino são as figuras principais. A protagonista é uma fiadora. Mas antes de eu te contar esse bafão, me conta aqui nos comentários. Tu aceitaria ser fiador ou fiadora de alguém? A história é a seguinte. Era um belíssimo dia de sol, a fiadora estava em casa, aproveitando a sua piscina e seus bons drinks, quando de repente a campainha toca. Ao abrir a porta, uma figura temida por todos os devedores se apresenta. Era o oficial de justiça. E consigo trazia uma carta. Essa carta era uma intimação para que ela pagasse em poucos dias uma quantia superior a 24 mil reais. A mulher então entrou em modo desespero, mas lembrou rapidamente do melhor calmante que existe, o advogado. Correu para o advogado dela e o advogado, ao analisar aquela situação toda, identificou um bololô e pensou: vou defender a minha cliente lá na justiça. Apresentou para a justiça algumas teses, entre elas a seguinte: esse contrato foi renovado, mas a minha cliente não foi cientificada disso. Ninguém chamou ela aqui para assinar esse contrato novo. E o outro ponto mais grave, que eu tô careca de falar aqui nesse perfil, é a dupla garantia. O advogado identificou que lá no começo daquela relação existiam duas garantias nesse contrato: o fiador e uma caução. O Tribunal de Justiça entendeu que não pode renovar o contrato sem a anuência da locadora, porque afinal de contas, a partir dali, a locadora já não tinha mais nenhuma relação com aquilo, e deu razão também para a questão da dupla garantia. Não pode contratar duas garantias no início de uma locação. Só uma, pelo amor de Deus. Dizem as más línguas que o locador desse caso continua chorando em posição fetal por todo esse dinheiro perdido. Mas o que me vem à cabeça nessa situação são dois pontos e eu queria a tua opinião. A primeira questão de todas é: tu já pensou na consequência que é emprestar o teu nome, ser fiador para alguém? E a segunda coisa, será que não vale a pena fazer um investimento num advogado para fazer um contrato todo certinho e ele te explicar todos os procedimentos dessa locação para fim de evitar um prejuízo como esse? Me conta aqui nos comentários.